Henker que vive duas vezes. Capítulo 659. Foi-se, 9. Tempo e espaço. Urano disse que era o pai dos céus porque era capaz de governar ambos. Essa foi a explicação de como ele tinha o domínio dos céus, porque foi capaz de acordar no início dos tempos e ter um ego, e como criou um grande grupo chamado Olimpo. Claro, isso não significa que sou onisciente. A voz de Urano estava cheia de confiança sobre suas habilidades, mas havia um toque de amargura. Eu controlo o tempo, mas na realidade nada mais é do que ver uma parte dos segredos dos outros, e controlo o espaço, mas está limitado ao espaço ao meu alcance. Embora eu governe o tempo e o espaço, é apenas a pequena roda. As leis da causalidade dentro dela não são algo que eu possa tocar. Mesmo que eles transcendessem, deuses, demônios, dragões e gigantes disseram que sua transcendência não era a verdadeira transcendência. Eles não foram capazes de escapar das leis da causalidade espalhadas por todo o universo e dimensões. Então como poderiam ser chamados de verdadeiros transcendentes? O mesmo aconteceu com Urano. Mas os seres que escaparam das leis da causalidade e ganharam liberdade foram chamados de forma diferente: imperadores. Eles eram os governantes de todos. Então seu avô é apenas meio transcendente. Talvez seja uma penalidade por pegar o que não é meu. O eu que vi no futuro estava devolvendo ao meu filho mais novo o que era dele, e termina aí. Assim como Cronos mal encontrou os olhos de Ion-Woo depois de ver dezenas de milhares de futuros, parecia que Urano tinha visto algo semelhante. Num futuro distante, seu descendente viria pedir ajuda. O avô poderia ter sido mais. Pode não ter sido realizado devido a todo o tempo que passou. Mas talvez Urano estivesse mais próximo do nível de imperador do que Cronos. Cronos era apenas um objeto de medo maior porque era capaz de controlar a morte como apóstolo do Rei Negro. Baseado na onipotência e na liberdade das leis da causalidade, embora Urano dissesse que era apenas um meio transcendente, ele provavelmente estava acima de Cronos. Como que para provar isso? A voz de Urano estava cheia de orgulho de si mesmo. Parecia que ele estava perguntando quem neste universo ousaria enfrentá-lo. Suponho que ele foi capaz de assumir o controle do Olimpo por causa desse carisma. Além disso, o início oficial da Guerra Civil foi quando Urano perdeu a sua força devido à maldição de Gaia. 11 horas 8 minutos e 6 segundos _ 77. 11 horas 8 minutos e 6 segundos _ 76. Mas, ao contrário de mim, que ocupou tempo e espaço à força, você nasceu com as sementes de Pneuma e Quirinale. O olhar de Urano de repente tornou-se intenso. Ion-Woo sentiu arrepios nas costas. Foi inveja de Ion-Woo, que nasceu com sangue abençoado, ou expectativa de que sua missão seria completada por seu descendente? Ou, Ion-Woo não conseguia entender as emoções de Urano. No entanto, ele tinha certeza de uma coisa. Quando ele disse que era filho de Cronos e Reia, não foi apenas calor nos olhos de Urano. Também havia ambição. Foi o poder do conquistador que desejou tomar para si tudo no mundo. De qualquer forma, o que você está tentando aprender é a habilidade secreta do Pneuma, correto? Sim, senhor. Seu pai lhe disse que demorou muito para aprender. Ion-Woo assentiu solenemente. Cronos disse que controlar o poder sagrado que Urano deixou para trás não era fácil. Mas você não tem muito tempo. Cronos também disse que Urano encontraria um caminho de alguma forma. Ele é exatamente o tipo de pessoa que faria isso. Ensinar o Pneumas Sky não é difícil. Estarei lhe ensinando algo que você já teria aprendido há algum tempo. Deve haver alguma razão pela qual Cronos não foi capaz de te ensinar, correto? Ion-Woo assentiu. Cronos não foi capaz de tocar a primavera do tempo porque ele estava atualmente na forma de semideus, vivendo através de Vigrid. Teremos que estudar então, já que você não tem muito tempo. Existe uma maneira? Claro. Urano sorriu como se dissesse a Ion-Woo para não se preocupar. Ion-Woo enrijeceu de ansiedade. O sorriso de Urano parecia ameaçador. Droga, por que meu instinto está sempre certo quando se trata dessas coisas? As mãos e os pés de Ion-Woo estavam firmemente presos por correntes. No final das correntes havia pesos pesados que o impediam de fugir. O corpo de Cronos deveria ter sido capaz de se livrar da maioria dos itens. Mas o problema era que essas correntes eram feitas de ferro divino. Lord Cronos, o que ele fez desta vez? Ouvi dizer que ele deu um soco porque um dos outros senhores estava com mau hálito. É por causa disso? Não há um dia em que algo não aconteça. Mas não posso acreditar que Sua Majestade o esteja jogando no meio da noite. E se algo der errado? Ele deve estar pensando em disciplinar adequadamente Lord Cronos desta vez. Os deuses do Olimpo estavam reunidos e observaram Urano ordenar que seus subordinados amarrassem Ion-Woo. Você precisa ir tão longe? Ion-Woo virou-se para Urano com uma expressão surpresa. Ele não sabia o que era esse método de ensino. Mas não era demais amarrá-lo ao ferro divino como um criminoso. O ferro absorveu todo o poder sagrado de seu corpo e ele não tinha mais forças. O lugar em que você entrará se chama Noite. Tenho certeza que você viu desde que chegou? O que aquela noite suspeita tem a ver com Pneumas Sky? Também é chamado de Nyx. É um monstro que caiu da escuridão que existia antes do início e tenta engolir todos os seres do mundo. Vazio, caos e até mesmo abismo, todos eles perdem a forma e se tornam nada dentro daquela coisa.
Nix foi a simbolização da noite que nasceu ao mesmo tempo que a Mãe Terra, Gaia. Para ser exato, Nix era o deus conceitual que representava a noite. Já que os deuses conceituais estão originalmente nessa forma. A Mãe Terra, que se movia por vontade própria, era apenas uma anomalia. Os deuses conceituais nasceram de conceitos e não tinham uma forma específica. Dependendo do ser, eles eram poderosos o suficiente para engolir seres divinos. Eles simplesmente não tinham ego para fazer isso. O que isso tem a ver com o Pântano das Trevas? Você também sabe disso? O Pântano das Trevas só é revelado depois de derrotar Night. Ah, esqueci de novo. Urano sorriu. Seria mais fácil explicar as coisas já que Yon-Woo já sabia. Você pode pensar em Nix como um subproduto do Pântano das Trevas. Um pedaço de escuridão que foi arrancado da criação da luz. Já faz algum tempo que lutamos contra isso porque há muitos mundos que morreram ou desabaram por causa disso. Não podemos deixar que nosso território seja tomado por isso também. Yon-Woo começou a entender. O Olimpo lutava contra a noite há muito tempo, e eles finalmente conseguindo se aproximar de sua origem, o Pântano das Trevas. E o pai conheceu o demonismo enquanto o investigava. Os seres da ordem e os seres do caos, eles lutam há muito tempo. Foi bom saber disso, pois esse era mais um dos segredos do universo que não eram conhecidos na realidade. No entanto, o que isso tem a ver com Pneuma? Urano olhou para Yon-Woo divertido, como se pudesse ler seus pensamentos. Você saberá quando entrar. Yon-Woo mal conseguiu conter as maldições que ameaçavam escapar de sua boca. As correntes agora estavam enroladas em todo o seu corpo. Senhor, não seja tão formal. Em vez disso, me chame de vovô. Como um avô que queria ter relações próximas com um neto poderia colocá-lo em uma coisa monstruosa como essa? Eu não preciso do domínio do tempo. Eu só preciso de... Haha, que engraçado. Um homem deve estar preparado para ir até o fim. Você vai ficar satisfeito só com isso? Entre e aprenda a beleza de ir devagar e com firmeza. Urano queria que Yon-Woo aprendesse tudo enquanto ele já estivesse aqui. Yon-Woo teve certeza de que seu avô não era alguém que pudesse ser persuadido pela fala. Isso definitivamente não é para deixar escapar nenhum estresse sobre seu pai. Definitivamente não. Prossiga. Antes que Yon-Woo pudesse terminar de gritar a palavra, espere, um enorme deus carregou Yon-Woo sob o comando de Urano e o jogou como um canhão onde a noite estava. Ah! Yon-Woo não foi capaz de resistir e foi sugado pela noite enquanto gritava. Respingo. Como Urano avisou, Night parecia estar tentando apagar qualquer coisa relacionada à identidade de Yon-Woo. Reconhecimento, conhecimento, sentidos, foi até engolir as coisas que o simbolizavam. Foi semelhante a quando Yon-Woo entrou pela primeira vez no abismo. Controle do pensamento. Yon-Woo imediatamente recuperou sua consciência para não ter sua existência espalhada. Eu pude ver os restos de almas prestes a reencarnar e as conexões com outras formas de vida no abismo. Mas este lugar é completamente diferente. Não há nada aqui. Yon-Woo ampliou sua consciência, na esperança de sentir alguma coisa, mas não o fez. Tudo deixou de existir? Ele pensou que objetos grandes teriam permanecido um pouco devido ao seu tamanho. Ele percebeu o que significava quando a noite apagou tudo o que engoliu. Você se tornaria nada. Mesmo o conceito de tempo não significa nada aqui. O que devo aprender? Yon-Woo se sentiu frustrado. 10 horas 42 minutos e 23 segundos _ 32. 10 horas 42 minutos e 23 segundos _ 31. Tudo o que ele podia ver era a contagem regressiva. Mas mesmo isso estava desaparecendo. A reprodução das legendas não está funcionando corretamente devido à interrupção de um objeto não identificável. O recurso de contagem regressiva do limite de tempo está pausado. Tornou-se um mundo de nada. Entre e aprenda a beleza de ir devagar e com firmeza. Essa foi a única dica que Urano lhe deu. Lento e constante? Yon-Woo ainda não entendeu. Não havia lugar melhor para aprender o conceito de lentidão do que a noite. Mas não era algo que ajudaria Yon-Woo, que estava tentando consertar a primavera do tempo. Essa não pode ser a única dica que meu avô me deu. Outra coisa. Que outra dica havia? Yon-Woo quebrou a cabeça, mas não conseguiu pensar em nada. A única coisa que parecia uma sugestão era o nome de Pneuma. De onde vinham as raízes de Cronos. O grupo que já governou o tempo do universo. Tecnicamente, Pneuma era uma palavra que também tinha um significado filosófico. Espírito, respiração, junto com esses conceitos abstratos, representava desejo, razão e sentidos. Yon-Woo não sabia o que a palavra tinha a ver com tempo, mas algo lhe ocorreu. Se visto como um conceito relativo para quem observa o tempo. O conceito de tempo era muito abstrato. Dependendo de onde você estava no universo, a velocidade com que ele fluía mudava. Foi rápido em espaços onde havia buracos negros, mas foi lento onde não havia movimento. Isso significava que com base em quem estava observando, seria diferente. Yon-Woo tinha uma habilidade semelhante. Diferença de tempo. Quantas vezes ele evitou o perigo graças a isso? O tempo era um conceito relativo que poderia ser acelerado ou desacelerado com base nos pensamentos e na perspectiva de seu observador. Observar o mundo do meu ponto de vista e controlar o tempo com base nisso,
É esse o significado de pneuma? Foi só um pouco, mas ele sentiu como se estivesse começando a entender alguma coisa. Ding, ding. Você conseguiu encontrar uma dica importante sobre o conceito de tempo. Uma nova mudança está ocorrendo na sua diferença de horário. Por favor, aguarde. Por favor, aguarde. Você consegue encontrar a substância que pode reparar a mola. Um novo sentido foi aberto. Você obteve a segunda das 6 percepções divinas, ouvido dos céus. Aplicando o olho dos céus e ouvido dos céus, você é capaz de perceber um novo mundo que não conseguia ver antes. Você é capaz de sentir mundos imaginários. Um novo lado da velada, noite, Nox, é revelado. Com inúmeras mensagens, algo que estava escondido sob Night liberou seus pensamentos caóticos conforme aparecia. O que é esse? Era familiar para Yeon-woo. O caos rastejante. Por quê? O problema era que ele não estava sozinho. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.